Scarborough Fair é muito mais que uma melodia cativante, é uma relíquia viva da tradição oral inglesa. No cerne desta balada medieval está um diálogo de amor não correspondido, onde um ex-casal troca uma série de tarefas impossíveis. Ele desafia a amada a costurar-lhe uma camisa sem costuras e lavá-la em um poço seco. Ela, por sua vez, responde-o, exigindo que ele encontre um acre de terra entre a praia e o mar e o cultive com um chifre de carneiro. A condição é clara, só se um cumprir sua prova, o outro entregará a sua. Devido a essa característica, a balada costuma ser cantada em dueto. Acredita-se que esta narrativa tenha raízes numa balada escocesa ainda mais antiga, The Elfin Knight, resgatada por Francis James Child, que remonta a pelo menos 1670. Esta balada narra a história de um elfo que ameaça sequestrar uma jovem, a fim de torná-la sua amante. Para escapar desse destino, ela deveria realizar uma tarefa impossível imposta por ele. Em resposta, ela também o exige que, antes, realize outra tarefa. Ao longo dos séculos, Scarborough Fair multiplicou-se em dezenas de variantes, com títulos e locais diferentes, com algumas versões trazendo a vila inglesa de Whittingham no lugar da cidade de Scarborough, mas o núcleo de enigmas intransponíveis se manteve. O estribilho salsa, sálvia, alecrim e tomilho é uma das marcas registradas da canção e um dos seus maiores mistérios. Várias teorias tentam decifrar seu significado. Poção de amor, as 4 ervas seriam ingredientes centrais em poções mágicas medievais usadas por bruxas da época, evocando forças sobrenaturais para reconquistar o amor. Símbolos de virtudes, cada erva carregaria um significado, e a salsa para dissipar a amargura, já que ela era usada como digestivo, a fim de eliminar o amargor de certos alimentos, a sálvia para a força, o alecrim para a lembrança e a fidelidade, e o tomilho para a coragem necessária para realizar as tarefas. Ainda, segundo a cultura popular, a salsa era associada ao mal e à feitiçaria, enquanto que a sálvia era utilizada para afastar o mal-olhado, para atrair bênçãos, e até mesmo, a imortalidade. Por sua vez, o alecrim era um símbolo romântico, muito usado em costumes tradicionais de casamento e em poções que objetivavam a eliminação dos problemas amorosos. Quanto ao tomilho, acreditava-se que, por meio dele, fosse possível contatar seres fantásticos e atrair a coragem, a boa sorte e o amor verdadeiro. Associação com a morte, em outra leitura, as ervas estariam ligadas a rituais fúnebres, servindo para disfarçar odores ou como amuletos protetores, sugerindo que o amor retratado é, na verdade, impossível porque um dos amantes já está morto. Recurso mnemônico, em uma visão mais pragmática, propõe que o refrão era simplesmente uma forma poética de preencher versos esquecidos ao longo da transmissão oral. Enigma amoroso, de acordo com o site Nantucket Today, as 4 ervas são um enigma amoroso direcionado pelo eu lírico à pessoa amada, a qual deveria decifrá-lo. Na época das feiras de Scarborough, as ervas eram valorizadas pelas suas utilidades na medicina, no afastamento de fedores e no tingimento de tecidos. Assim, elas recebiam diversos significados relacionados aos males que poderiam curar. Nesta balada, o enigma amoroso foi criado para atrair a dama de volta, por meio dos significados ocultos dessas ervas combinadas. Uma vez que o enigma fosse resolvido, a tarefa poderia ser cumprida. A musicóloga sueca Martha Hansten pontua que muitas canções folclóricas, de variadas línguas, trazem a enumeração de ervas medicinais. Esse recurso remete à crença pagã segundo a qual essas especiarias poderiam formar um amuleto de amor, quando reunidas. A feira que batiza a canção foi um grande evento comercial que acontecia em Scarborough, Yorkshire, Inglaterra, entre os séculos 13 e 18, atraindo mercadores de toda a Europa. O festival durava 6 semanas e foi permitido por uma Carta Real de 1253. A feira de Scarborough iniciava-se no dia de Assunção, 15 de agosto, e terminava no dia de São Miguel, 29 de setembro. Por meio do sistema de escambo, comerciantes do continente europeu eram atraídos para vender seus produtos, e, logo,
a feira tornou-se um grande evento anual com música, comida e festividades. No início do século XVII, a popularidade da feira decaiu, em consequência do aumento dos impostos e da concorrência com outros mercados e feiras locais. Porém, atualmente, ainda ocorre uma feira com temática medieval em Scarborough. A balada provavelmente servia como uma lembrança musical desse importante acontecimento anual, e a sua melodia é típica do período inglês médio. É possível que tenha sido cantada pelos bardos medievais viajantes, em diferentes versões ao longo dos séculos, e as versões mais antigas têm mais versos do que a versão conhecida na atualidade. A melodia da canção foi coletada de um minerador de chumbo aposentado, morador de Middleton em Teesdale, no condado de Durham, chamado Mark Anderson, pelo cantor britânico Eva McCall, em 1947. No entanto, a fama global de Scarborough Fair no século XX deve-se quase inteiramente a Simon e Garfunkel. A dupla americana de folk rock aprendeu a música com o cantor britânico Martin Carty, em 1966, criou seu arranjo icônico. Eles fundiram a balada com Canticle, uma contramelodia anti-guerra, e a incluíram no álbum Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, do mesmo ano. A subsequente inclusão da música na trilha sonora do filme A Primeira Noite de um Homem, de 1967, catapultou a balada para o status de clássico atemporal, tornando-a uma das peças folclóricas mais reconhecidas do mundo. Assim, Scarborough Fair é uma tapeçaria entrelaçada com fios de amor impossível, magia medieval e a resiliência da tradição oral, finamente bordada em nossa memória coletiva pelas interpretações magistrais de diversos artistas. Uma interpretação notável é a da cantora norueguesa Aurora, gravada em 2017, para a abertura da telenovela brasileira Deus Salve o Rei, produzida pela Rede Globo. Mais do que uma simples canção folclórica inglesa, Greensleeves, em português, Mangas Verdes, é um fenômeno cultural que transcendeu séculos. Sua jornada começou nas ruas da Inglaterra elizabetana, não nos salões reais de Henrique VIII, como muitos acreditam. A música conta a história de um homem que fez de tudo para agradar a mulher amada, presenteando-a com inúmeros bens materiais, mas que acabou sendo rejeitado e traído por ela. A mulher, uma figura anônima, é referida por ele apenas como Senhora Mangas Verdes, ou Lady Greensleeves. A primeira pista documental surge em 3 de setembro de 1580, quando um impressor chamado Richard Jones registrou na London Stationers Company uma balada intitulada A Neve Northern Ditch of Elad Greensleeves, um novo soneto cortês da Dama das Mangas Verdes. Este foi apenas o primeiro de uma enxurrada de registros, indicando que a melodia já era um sucesso instantâneo, multiplicado em broadsides, folhas de música vendidas por vendedores ambulantes, que chamavam a atenção para seus trabalhos cantando as canções que vendiam. A canção original tinha 18 versos. A verdadeira imortalidade de Greensleeves foi forjada pelos músicos. Alaudistas e instrumentistas renascentistas e barrocos adotaram-na, transformando sua estrutura simples num campo para a virtuosidade. Sua prática era pegar a melodia conhecida e sobrepô-la com divisões, variações cada vez mais complexas e ornamentadas. Sua presença constante em antigos livros de alaúde atesta o alto apreço que os músicos tinham por esta peça, durante o final do século XVI e ao longo do século XVII. A balada desapareceu dos livros de dança country britânica nos anos 1730, e só ressurgiu com músicos country folk escoceses, irlandeses, ingleses e americanos, no século XX. A chave para desvendar a origem da música está na sua estrutura. Greensleeves é construída sobre progressões de acordes, do passameso antigo e o romanesca, que eram a base para improvisos na Itália. Essas inovações só se popularizaram na Inglaterra na década de 1560, graças a músicos migrantes como Alfonso Ferrabosco, o Velho, que chegou à Inglaterra em 1562, vindo de Bolonha, e trouxe com ele o estilo musical italiano. Enquanto esteve na Inglaterra,
Alfonso popularizou muitas formas de música italiana na corte elisabetana, e se aproximou da rainha Elizabeth I, da qual era espião. Esses fatos colocam a composição firmemente no período elisabetano, não no reinado de Henrique VIII. É importante mencionar uma teoria curiosa, que levanta a possibilidade de Greensleeves ter origem irlandesa. Essa teoria é defendida pelo historiador, compositor e musicólogo irlandês William Henry Grattan Flood, em seu livro A History of Irish Music. Segundo ele, em um manuscrito no Trinity College, Dublin, datado de 1566, há um manuscrito de Love Song, sem música, escrito por Donal, primeiro conde de Clancarty. Alguns anos antes, uma canção anglo-irlandesa foi escrita com a melodia de Greensleeves. A partir dessa afirmação, a ideia de que a balada tivesse paternidade irlandesa ganhou vigor, tanto que ela está presente nas compilações de música celta rotuladas como tradicionais irlandesas. Porém, a tese defendida por Grattan Flood carece de mais evidências. A aura de mistério que cerca a canção alimentou inúmeras lendas. A mais difundida atribui sua autoria ao rei Henrique VIII, que a teria composto para Ana Bolena, a amante e futura rainha consorte do monarca, pois conta-se que Bolena teria rejeitado as tentativas do rei em seduzi-la, no início do relacionamento entre ambos. Em um de seus versos, o eu lírico da balada declara que a dama o expulsou de forma descortês. De forma semelhante, Henrique VIII escreveu à amante, em 1528, tendo estado por mais de um ano preso pelos dardos do amor, e estando incerto se do fracasso ou de encontrar um lugar em seu coração. No entanto, estudiosos refutam isso, pois o estilo musical de Greensleeves é baseado na romanesca, uma forma italiana que só chegou à Inglaterra após a morte do monarca. Assim, é mais provável que a canção tenha se originado durante o reinado de Elizabeth I. Mesmo que o autor da música não seja Henrique VIII, é certo de que se trata de um homem muito rico, conforme atestam os seguintes versos: comprei-te anáguas do melhor, do tecido mais fino que pudesse ser, dei-te joias para o teu peito, meus homens estavam vestidos todos de verde, e sempre te esperaram. Ele estava próximo da amada, disposto a satisfazer todos os caprichos dela. Em um dos versos, o homem desabafa que a mulher quebrou os votos dela, assim como fez com o coração dele. Na Inglaterra elisabetana, a quebra de um voto de noivado era de grande relevância, pois os noivados eram contratos negociados e envolviam a troca de propriedades e a troca de parentes ou de tutores masculinos da mulher. Nesse sentido, o fato de a mulher ter terminado o relacionamento por conta própria sugere que ela usufruía de uma independência e de um poder incomuns para a época. Portanto, a música, provavelmente, narra uma história de amor não correspondido entre um homem muito rico e poderoso com uma dama da realeza ou da nobreza. A interpretação da letra é outro campo fértil para especulações, principalmente pela escolha, bastante específica, da cor verde para representar a imagem da dama. Na era Tudor, as mangas nem sempre faziam parte da vestimenta das mulheres, e costumavam ficar prendidas por uma renda, o que indica o forte significado da cor das mangas. De acordo com o musicólogo inglês Frank Kidson, as antigas canções inglesas fazem alusões frequentes ao uso do vestido verde, assim como as escocesas falam da perda do laço ou da vassoura bonita. Então, quem era a dama das mangas verdes? Uma teoria sugere que a cor verde, na época, tinha conotações de promiscuidade, insinuando que a musa inspiradora seria uma mulher de moral questionável e, talvez, até mesmo uma prostituta. Na época, acreditava-se que o vestido verde poderia se referir às manchas de grama no vestido de uma mulher, causadas por relações sexuais ao ar livre. O historiador e crítico de arte contemporânea italiano, Riccardo Venturi, faz uma importante observação em um de seus ensaios, já na época de Geoffrey Chaucer e dos Contos de Canterbury. Lembre-se que Chaucer viveu de 1343 a 1400. O vestido verde era considerado típico de uma mulher leve, ou seja, uma prostituta. Ela seria,
portanto, uma jovem de costumes promíscuos. Neville Cogill, o famoso e heróico tradutor inglês moderno dos Contos de Canterbury, explica, referindo-se a uma interpretação de um passo chauceriano, que, na época, a cor verde tinha conotações sexuais precisas, particularmente na frase um vestido verde. Era o vestido de uma mulher com algumas manchas de grama, que praticava, ou sofria, uma relação sexual em um prado. Se dizia que uma mulher tinha a saia verde, na prática era uma prostituta. A canção seria então a lamentação de uma amante traída e abandonada, ou de um cliente rejeitado, em suma. Você sabe, algo longe de ser régio, embora em todas as épocas os reis fossem geralmente os primeiros devassos do reino. Outra interpretação possível é que o amante traído, ou rejeitado, quis vingar-se da pobre mulher dedicando-lhe uma deliciosa cançãozinha na qual a chama de prostituta através da metáfora das mangas verdes. Uma linha alternativa de pensamento, porém, argumenta o contrário. Os primeiros indícios de associação do verde à fecundidade surgiriam apenas em 1675, e há pinturas renascentistas sobreviventes de santos e nobres vestidos de verde, o que lança dúvidas sobre essa interpretação. Ademais, na heráldica, o verde simbolizava lealdade e fidelidade. Por isso, também, a escolha da cor verde pode ser um indicativo da posse do eu lírico sobre a dama, visto que um dos versos menciona que todos os criados do nobre homem vestiam verde. A rejeição descortês descrita na música poderia, portanto, ser o lamento de um nobre por uma dama de alta estirpe que lhe quebrou um voto de amor, além de poder, também, ser mais um indício de que a jovem não era promíscua, contrariando a interpretação que a associa a uma prostituta. O poder de adaptação de Greensleeves é espantoso. Sua melodia melancólica mostrou-se um veículo perfeito para diversos fins. No século XVII, durante a Guerra Civil Inglesa, a letra da balada ganhou um caráter político, e marinheiros cantavam The Blacksmith, uma outra canção folclórica britânica, com a melodia de Greensleeves. No teatro, Shakespeare a imortalizou em Nas Alegres Comadres de Windsor, onde a personagem Falstaff, no ato 5, exclama, que troveje ao som de Greensleeves. A partir do século XVII, a melodia foi associada a canções natalinas, culminando na famosa What Child Is This?, escrita por William Chatterton Dix, em 1865. No século XX, o compositor Ralph Vaughan Williams criou sua fantasia On Greensleeves, cujo arranjo é a versão mais conhecida da canção. A melodia também foi reinterpretada no jazz, no rock e até serviu de tema para o musical moderno Six, de 2017, um espetáculo sobre as esposas de Henrique VIII. Além disso, Greensleeves também pode ser ouvido em caminhões de sorvete na Inglaterra e no exame de audição de inglês em Hong Kong. A banda inglesa de folk rock Blackmore's Night lançou uma bela versão de Greensleeves, no álbum de 1997, Shadow of the Moon. Embora o compositor exato permaneça anônimo, ele era, seguramente, um nobre culto, versado nas tendências musicais italianas, que canalizou a dor de um amor não correspondido em versos e uma melodia que ecoaria para sempre. A jornada de Greensleeves, das ruas barulhentas de Londres aos palcos da Broadway e aos sinos dos caminhões de sorvete, é um testemunho do poder duradouro de uma boa canção, capaz de se reinventar continuamente enquanto mantém sua alma intacta. A Bela Infanta é uma joia da tradição oral portuguesa, uma narrativa poética de raízes medievais, originária do século XVI, que ecoa o espírito da Era das Descobertas. Foi Almeida Garré, escritor português, pioneiro no estudo do cancioneiro popular, quem a imortalizou ao incluí-la no seu romanceiro, de 1851, após a recolher na região portuguesa da Beira Baixa. Garré não hesitou em classificá-la como a mais conhecida e cantada das chácaras populares de Portugal. O poema gira em torno do tema do regresso, um drama íntimo num cenário de partidas épicas. A ação desenrola-se num tempo impreciso, mas as referências a uma nobre armada e à cruz de Cristo na lança de um cavaleiro situam-nos mentalmente na época das cruzadas e da expansão marítima,
um período que redefiniu a vida familiar, deixando mulheres à espera, durante anos, de seus maridos que partiam para a guerra, e nem sempre voltavam. A infanta é a personificação dessa espera. Nas monarquias da Península Ibérica, infanta era um título de nobreza, abaixo do título de príncipe, conferido aos filhos legítimos do rei ou da rainha, que não são herdeiros diretos da coroa. Na presente narrativa medieval, sentada no seu jardim, anos após a partida do marido para a Terra Santa, a infanta interroga um capitão sobre o paradeiro do seu amado, descrevendo-o como um cruzado num cavalo branco. O que ela ignora é que o capitão é o próprio marido, que a submete a uma série de provas para testar a sua fidelidade. Primeiro, anuncia-lhe a morte do marido, levando-a a declarar-se viúva e a lamentar o futuro das suas 3 filhas solteiras. Depois, recusa sucessivas ofertas de resgate em riquezas materiais como ouro e prata, os seus 3 moinhos, as telhas de marfim do telhado e, finalmente, as próprias filhas. Essas ofertas permitem caracterizar a infanta como uma fidalga muito abastada. A recusa do capitão atinge o clímax quando exige a própria infanta como recompensa, uma proposta que ela rejeita com fúria nobre, ameaçando arrastá-lo atrás do seu cavalo, ao redor de seu jardim, um castigo comum na época. Esta sequência de ofertas e recusas é carregada de simbolismo. O ouro e a prata representam o poder material, enquanto que o ouro é o princípio ativo, masculino e solar, a prata representa a pureza, é o princípio passivo, feminino e frio. Os 3 moinhos e as 3 filhas aludem à perfeição e totalidade, do número 3, e o marfim simboliza a pureza, por ser um material duro. A recusa do capitão demonstra que o valor real não reside em bens materiais, mas na lealdade. Por sua vez, a disposição da infanta em ceder seus bens materiais e suas 3 filhas evidenciam o quanto ela é humilde, e a recusa em se entregar a um homem que não seja o marido, a ponto de ameaçar castigá-lo por desrespeitá-la, provam a sua força e nobreza de espírito. Todos esses pontos eram valores nobres caros ao extrato nobre cavaleiresco da época. O desfecho revela a verdadeira identidade do cavaleiro através do símbolo máximo do romance e um anel partido. A repartição do anel relaciona-se à origem etimológica grega da palavra símbolo, pois o objeto, partido ao meio e depois unido novamente, era chamado de símbolon. A junção das 2 metades restaura a união e a confiança, revelando que todo o teste foi uma forma de confirmar a fidelidade ao marido que a infanta manteve inabalável. A narrativa, predominantemente dialogada, segue uma estrutura dramática, com exposição, conflito, clímax e um desenlace feliz. A infanta emerge como uma figura de força moral, cuja conduta nobre e fidelidade inabalável a equiparam a Penélope da Odisseia, outra esposa lendária que esperou décadas pelo regresso do marido, Ulisses. A popularidade duradoura de A Bela Infanta deve-se a este poderoso cruzamento de temas universais, o lirismo da espera, o drama das provas de amor e a catarse do reconhecimento final. É um testemunho atemporal do poder da fidelidade e da complexidade das relações humanas, preservado pela voz do povo e pela pena de Garré. O grupo musical Maio Moço, dedicado ao resgate e à regravação de inúmeras canções folclóricas de Portugal, lançou uma notável versão de A Bela Infanta, em 2002, no álbum Canto Maior, sob o título Estava a Bela Infanta. Navegando entre a história e a lenda, a Nau Catrineta, ou Nau Catarineta, como se chama no Brasil, é um poema anônimo do século XVI, nascido da tradição oral, que se tornou um marco cultural partilhado por Portugal e Brasil. Esta narrativa, por vezes chamada de romance ou chácara, encapsula os perigos, os dramas e os dilemas morais da Era dos Descobrimentos. A trama central acompanha a Nau Catrineta, uma embarcação portuguesa à deriva, cuja tripulação é assombrada pela fome extrema após 7 anos e 1 dia no mar. Na desesperança, os marinheiros recorrem a um sorteio macabro para decidir quem será sacrificado para alimentar os outros. A sorte, cruelmente, recai sobre o próprio capitão. Antes de aceitar seu destino,
Ele pede a um gageiro, um marinheiro, que suba ao mastro em busca de terra. O que se segue é uma negociação tensa e simbólica. O capitão, tentando salvar a própria vida, oferece sucessivamente ao gageiro suas posses mais preciosas, em ordem ascendente, e sua filha mais formosa em casamento, riquezas incalculáveis, seu cavalo branco e, por fim, a própria nau, o bem mais precioso de um marinheiro. A revelação é chocante: o gageiro recusa todas as ofertas materiais, pois é, na verdade, uma encarnação do demônio, e seu verdadeiro interesse é a alma do capitão. Diante desta tentação final, o capitão escolhe a integridade e a fé, lançando-se ao mar. Seu ato de sacrifício e renúncia é recompensado por uma intervenção divina, e um anjo o salva, e a nau, finalmente, consegue chegar à terra firme. Todavia, o poema deixa em aberto se toda a tripulação foi salva, ou apenas suas almas. A rejeição do canibalismo pelo capitão e a preferência por se jogar ao mar são exemplos notáveis de valores como honra e sacrifício pessoal, muito presentes e reforçados em narrativas populares como lições de moralidade. A passagem final, com o anjo resgatando a alma do capitão, simboliza a vitória da integridade e da confiança em Deus sobre a tentação e o desespero. Nesse sentido, o mar poderoso é a representação das forças demoníacas que só poderiam ser dominadas pela fé religiosa. Acredita-se que esta poderosa lenda tenha um fundo de verdade, inspirada no naufrágio real da nau Santo Antônio em 1565. Esta embarcação, que transportava Jorge de Albuquerque Coelho, filho de Duarte Coelho Pereira, donatário da Capitania Hereditária de Pernambuco, do porto de Olinda para o porto de Lisboa, foi saqueada por corsários franceses e deixada à deriva, com a tripulação enfrentando privações terríveis, incluindo mortes por sede e escorbuto, e relatos de tentativas de canibalismo. Os ânimos dos viajantes só foram acalmados pela voz comandante de Jorge de Albuquerque, que os aconselhou a manterem a calma e a dignidade como homens. Por fim, a nau, após quase ter sido destruída, e depois de 4 meses à deriva, conseguiu chegar às terras portuguesas, onde todos que estavam nela foram socorridos e tratados. O fato de a embarcação ter conseguido chegar com todos os viajantes moribundos é incomum nas histórias trágicas das navegações, pois, nesses casos, o usual era que, após um naufrágio, os sobreviventes abandonassem o navio e escapassem a nado, em uma jangada, ou a bordo de outros navios. A história de sobrevivência de Albuquerque Coelho teria se fundido com elementos sobrenaturais ao longo do tempo, dando origem ao poema. Conta-se, ainda, que, anos depois, Albuquerque Coelho, já com idade avançada, sentava-se em frente ao mar, rodeado de amigos, e narrava a história da nau Catarineta, começando assim: "Em lá vem a nau Catarineta, que tem muito o que contar. Ouvi, agora, senhores, uma história de pasmar." O folclorista brasileiro Pereira da Costa acredita que o poema pode ter sido escrito pelo poeta luz-brasileiro Bento Teixeira, que estava presente na viagem da nau Santo Antônio e também sofreu as consequências dos saques e das privações junto dos demais navegantes. O primeiro registro escrito da lenda foi compilado pelo escritor português Almeida Garré em seu Romanceiro, de 1843. No Brasil, a nau Catarineta chegou apenas em meados do século XVIII, mas, enquanto que, em Portugal, a Catarineta permaneceu principalmente como uma narrativa poética, no Brasil, ela ganhou vida própria, transformando-se numa dança dramática cantada, integrando festas populares como o fandango, a marujada, a chegança e a barca. De acordo com o folclorista Luiz da Câmara Cascudo, a nau Catarineta, em terras brasileiras, assume a forma de alto popular tradicional, pois há convergência de cantigas brasileiras e de chácaras portuguesas. A história permanece um testemunho atemporal da luta humana contra a adversidade, um drama onde a fome e o desespero confrontam valores como a honra, a fé e a resistência à tentação, ecoando através dos séculos como um conto de pasmar. Existem duas versões notórias da nau Catarineta,
em forma de canção. A primeira é a versão do cantor brasileiro Adalto Santos, gravada em 1974 e presente no álbum O Sucesso da Noite para o Dia, do mesmo ano. A segunda é a versão da cantora também brasileira Teca Calazans, que integra a quarta faixa da segunda parte de seu disco de 1982, intitulado com o nome da artista. Young Hunting, em português, Jovem Caçador, é uma balada tradicional do século XVIII, de origem escocesa, uma narrativa sombria que explora os temas do ciúme, do crime passional e do remorso. O registro mais antigo desta balada data de 1776, e a história central permanece a mesma através de seus muitos nomes. Henry Lee, como é conhecida nos Estados Unidos, Love Henry ou Al Richard, um jovem caçador visita sua antiga amante para anunciar que partiu em busca de uma mulher mais bela. Cega de fúria e rejeição, ela o assassina, quase sempre com uma pequena faca, e se desfaz do corpo, geralmente atirando-o em um rio ou poço. O elemento sobrenatural surge então, na forma de um pássaro falante que testemunhou o crime. Este pássaro, interpretado como a consciência personificada da assassina ou o próprio espírito do homem morto, recusa-se a ser silenciado por subornos, como uma gaiola de ouro, e zomba dela, expondo sua culpa. Em versões mais antigas e completas, é este pássaro que, de forma prodigiosa, guia os buscadores até o corpo, muitas vezes indicando seu local através de uma vela cuja chama brilha com intensidade sobrenatural sobre as águas. A história frequentemente termina com a justiça sendo servida, a mulher é descoberta e queimada na fogueira. Como toda canção tradicional e folclórica, Young Hunt espalhou-se oralmente por diferentes localidades e ganhou diversas variações. Em uma delas, o protagonista conta uma mulher que está apaixonado por outra, mais bonita. A mulher desprezada, então, persuade-o a se embebedar e ir até o quarto dela, para lhe dar um beijo de despedida. Nesse momento, a mulher o esfaqueia até a morte e joga o corpo no rio. Às vezes, ela esconde o cadáver com a ajuda de outras mulheres da cidade, as quais ela suborna com um anel de diamantes. Em seguida, a assassina começa a ser atormentada por um pássaro, e tenta atraí-lo para baixo de uma árvore. O animal, porém, alega que ela o matará se ele se aproximar. Quando a busca pelo homem vitimado inicia-se, ela nega tê-lo visto ou afirma que ele já partiu, mas, quando o corpo de Young Hunt é encontrado, ela confessa seu crime e é queimada na fogueira. Ainda, em outra versão, a mulher, após jogar o corpo de sua vítima no rio, mantém-no submerso com um peso, e todas as tentativas dos mergulhadores de encontrá-lo falham, até o pássaro revelar que o homem foi morto pela moça e aconselhar o grupo a procurá-lo, prendendo uma vela a uma rolha, pois a chama da vela começaria a brilhar perto da localização do cadáver. Esta passagem é uma antiga crença sobrenatural, pelo que o hálito do morto alimenta o fogo. Ao ser descoberta, a mulher ainda tenta culpar sua criada, mas não consegue fugir da pena de morte. Catalogada por Francis James Child como a balada número 68, sua jornada através da tradição oral britânica e americana gerou inúmeras variações. Enquanto as versões escocesas tendem a ser mais longas e ricas em simbolismo primordial, as variantes americanas, como Henry Lee, simplificaram a narrativa. Foi precisamente esta versão que serviu de base para a reinvenção mais célebre da balada no século XX, o arrepiante dueto entre o cantor australiano Nick Cave e a cantora britânica PJ Harvey, no álbum Murder Ballads, de 1996. Nas palavras de Cave, a música tratava-se de uma história sobre a fúria de uma mulher desprezada. A interpretação da dupla, embora atmosférica, faz um corte significativo ao omitir o crucial diálogo entre a assassina e o pássaro, focando-se na tensão erótica e fatal do encontro. A balada pode ser interpretada como uma importante advertência para ambos os sexos. Aos homens, ela aconselha que não tratem mal suas amadas, as mulheres, que não se deixem levar pelo ciúme. Uma das primeiras gravações americanas foi feita em 1929, pelo cantor Dick Justice.
A versão de Justice manteve semelhanças importantes com as primeiras versões da balada e preservou a maior parte da história original. Em 2000, a cantora norte-americana de folk, Sheila Kay Adams, regravou uma versão bastante interessante de Young Hunt, sem a presença de qualquer instrumental, apenas com a voz solitária da artista, o que dá um tom mais sombrio a essa versão. Assim, Young Hunt permanece um conto atemporal, um aviso sobre a fúria do amor desprezado e o peso inescapável de uma consciência culpada, ecoando através dos séculos da floresta escocesa até os estúdios de gravação modernos. Esses foram mais 5 exemplos de canções folclóricas que sobreviveram até os dias atuais. Se gostaram do conteúdo, inscrevam-se no canal e deixem o like no vídeo. Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.